E aí pessoal, eu tenho algumas centenas de horas no jogo Prison Architect e realmente amo esse jogo, embora a desenvolvedora tenha deixado muito a desejar no quesito correção de bugs, mas a gente consegue aprender muito com a arquitetura desse jogo. É bem complexo, eu já trouxe outros exemplos aqui como Rimworld, e a gente consegue aprender muitas coisas, principalmente sobre o modo de construção, reutilização de objetos, que é o Object Pooling, tarefas, é um jogo muito forte em tarefas. Inclusive tem uma pilha integrada que o jogador consegue visualizar, encontrar caminhos, pathfinding, como os personagens se movimentam sozinhos, isso acaba sendo muito usado aqui também. Necessidades, personalidade, comportamento, zonas, regras de acesso, simulação econômica, enfim, muita coisa. Então juntos vamos ver vários conceitos aqui de arquitetura de software que inclusive você pode aplicar nos seus projetos. Vamos começar então por uma das coisas que é muito característica, que é o sistema de construção e tiles. Então basicamente o mundo é representado por grids de tiles, e cada tile guarda estado, que é um piso, parede, objeto, zona. E paredes são entidades separadas das células do grid, então nesse conceito pode se empilhar várias camadas, assim como outros jogos muito semelhantes, né? Esse conceito de arquitetura, ele é muito semelhante em vários aspectos, então jogos que implementam dificilmente vão fugir desse estilo de empilhar. Salas são detectadas por Flood Fill, a partir dos tiles. Flood Fill é basicamente uma busca em largura, né? BFS, ou profundidade, que é o clássico exploração de grafos em grid. Como esse jogo possui muitos objetos, então muitos pisos, muitos tipos de parede, muitos objetos com mecânicas de uso, então os prisioneiros acabam utilizando máquina de lavar, câmera de vigilância. Object Pooling tem que ser forte porque tu não pode ficar criando e recriando todos esses objetos ao serem utilizados em todo momento. Então, os objetos são reutilizados em vez de destruídos e recriados. Então, pool separado por tipo, prisioneiro, guarda, objeto. Isso reduz muito a pressão no Garbage Collector. Esse jogo foi criado em C++, tem scripts em Lua, mas a engine dele é interna. E vocês sabem que C++ ele não tem Garbage Collection próprio. O sistema de gerenciamento ali de lixo, alocação e desalocação precisa ser feito por quem está construindo a engine. Existem recursos, existem coisas que tu pode usar externo, mas geralmente se opta por criar os próprios métodos de coleta, né, de garbage collection. Com isso, muitos objetos são ativados e desativados em vez de serem instanciados. Eles são instanciados no início da gameplay e depois tu só ativa ou desativa. Ou tu vai criando, tipo assim, ao longo, mas não tudo numa vez só. Tu meio que pode ter uma pool ali, uma criação de objetos on demand. Uma das coisas que também, além de possuir, ele permite com que o player veja é o gerenciamento de tarefas, o Job System. Então tem uma fila global de jobs disponíveis no mundo. Cada NPC busca o job mais próximo, prioritário, né? Jobs têm pré-requisitos. Então, ferramenta, área acessível, permissão e o cancelamento e reassinalação dinâmica quando o mundo muda. Inclusive, manualmente, trabalhos podem ser cancelados de maneira direta na pilha, que já é diferente para alguns outros jogos, porque tu até pode cancelar o trabalho em outros jogos, mas geralmente é uma coisa muito user-friendly. Tu cancela a tarefa dele e não tu vai na pilha e cancela o trabalho da pilha. O pathfinding, ele é bem interessante também. Tanto o Rimworld quanto esse jogo, eles são muito interessantes em pathfinding. O algoritmo utilizado é um dos mais conhecidos, sempre adaptado para a necessidade do projeto, mas um A-star sobre o grid de tiles. Ele utiliza também um cache de caminhos para evitar recalcular todo o frame. Isso é muito comum. Se algum projeto que vocês estejam fazendo precise fazer coisas muito complexas a todo momento, não tem como fugir muito do cache ou algum outro tipo de algoritmos, né? Algoritmos gulosos ou outro conceito de algoritmo dependendo da necessidade. Invalidação de cache, localizada quando paredes mudam. Hierarquia de navegação, zonas acessíveis por tipo de NPC, porque o prisioneiro ele tem zonas específicas que ele pode acessar. Então, assim também, isso é aplicado diretamente dentro do código. Antes da gente continuar, eu queria te apresentar o Game Dev. Se você quer entender a base real por trás dos jogos, matemática, arquitetura, pathfinding, IA e como engines funcionam por dentro, eu montei um e-book que sintetiza tudo isso em um só lugar. Mais de 50 páginas explicadas de forma lúdica com gráficos. Mais um pack com dezenas de códigos em Manin, Matplotlib, Monogame, 3GS e muito mais. Tudo por R$ 47,00, pagamento único, com todas as atualizações futuras incluídas. E se não for para você, você tem até 7 dias para pedir o reembolso. Link na descrição. Simulação de necessidade dos prisioneiros. Cada prisioneiro tem vetores de necessidades, né? Fome, banheiro, recreação. Inclusive eles ficam pirados se eles não fazem, né? Quer dizer, comer padrão, né? Mas tem coisas que eles vão ficar meio... Que é muito engraçado porque eles estão presos, eles não têm que exigir muito. Talvez a minha política seja muito rigorosa.
Necessidades decaem por tempo e somem com atividades. Prioridade de job é gerada a partir de necessidades mais urgentes. Então as necessidades deles, conforme o tempo vai passando, elas vão mudando, as necessidades aumentam. Conforme eles realizam as atividades, então a necessidade muda. Dá para perceber aí um tipo de variável que fica diminuindo ao longo do tempo, vezes o tempo, né? Pode ser escrita como valor da necessidade. Alguma coisa fica constantemente diminuindo essa variável ao longo do tempo, vezes o tempo, conforme o tempo passa. E a fila de prioridades é conforme uma numeração de necessidade. Então a necessidade mais urgente, ela tem um número mais alto e automaticamente ela vai ser colocada em primeiro lugar na fila, na pilha. Isso é interessante porque fila e pilha são conceitos diferentes. E talvez possa até se dizer que sejam utilizados filas aqui, já que uma fila no sentido conceitual puro clássico e uma pilha não pode ser modificada em tempo de execução. Então o primeiro a ser colocado é o último a sair, uma pilha. Uma fila não, uma fila talvez, ou um híbrido, né? Alguma outra estrutura de dado, ela pode ser modificada. Talvez nem fila e nem pilha, porque no sentido clássico elas são imutáveis, mas um híbrido, um vetor, alguma coisa assim. E existe uma tolerância, né, um limiar, antes do comportamento negativo ser gerado. Rebelião, personalidade e comportamento. Eu acho que isso dá um toque um pouco mais humano pro jogo, né? Porque tem traços que definem os modificadores nas taxas de decaimento. Também tem reputações e relacionamentos entre prisioneiros, como grafos, gangues, tem hierarquia, tem território, e tem um comportamento que é emergente, sem exatamente ser escrito, né, ou scriptado, e sim baseado numa soma de variáveis programadas. Mas o próprio comportamento é emergente, não se sabe exatamente aquele comportamento vai acontecer. Zonas e regras de acesso. Zonas são conjuntos de tiles com políticas anexadas. Então, um prisioneiro ele pode ter uma zona de acesso que ele pode acessar. Então, um prisioneiro pode acessar certas zonas e outras não. Inclusive, isso pode ser definido de maneira direta, o que faz sentido para uma prisão, com penalidades. Vocês podem ver que o controle de tiles, então um tile ele pode ter várias flags que são atribuídas nele, porque existem várias oportunidades que os tiles podem ser utilizados. Então flags de terreno, se ele é mais rápido ou mais devagar, uma flag de livre, se é um terreno externo, se é um terreno interno, enfim, existem várias flags, isso é interessante. Permissões por categoria de NPC, então guarda, prisioneiro ou staff. Também tem horários como camadas de permissão ativas por período. Então, como essas coisas se relacionam umas com as outras. Tem uma detecção de violação de zona em tempo real. Também tem um sistema de economia. Talvez dá para dizer que às vezes o sistema econômico não é ajustado, porque no começo pode ser muito difícil de conseguir dinheiro, ou não, porque pode se fazer empréstimo, pode se começar a implementar políticas. Só que também tem coisas que são um pouco bugadas, tipo, tu pode pegar um terreno cheio de árvore e ativar para crescer árvore, muita árvore ali, e simplesmente cortar o tronco que vai dar muito dinheiro. E daqui a pouco tá muito rico. Então, digamos que a economia não é muito ajustada. Mas tem fluxo de dinheiro, tem eventos que descontam ou adicionam admissão, morte, evasão, tem financiamento, tem o custo dos funcionários, que é feito pelo TIC. Então a cada TIC ele desconta um tanto de dinheiro baseado se a tua economia tá positiva ou negativa. E isso resulta em quanto mais prisioneiros, mais receita. Só que também tem um ônus de maior risco na prisão. Tudo isso para conseguir manter esse nível de complexidade é muito utilizado o PubSub, que é derivado do padrão Observer, do Design Pattern Observer, entre entidades. Então incêndios, brigas, rebeliões, elas influenciam, como evento influenciam em várias questões ao longo do jogo. Serialização, sistema de salvamento, tem um estado completo do mundo serializado em texto, que é um formato próprio também. Cada entidade tem um ID único e tem um carregamento incremental. Imagine que tu salvou o teu projeto, isso pensando até no teu próprio projeto, mesma forma que tu vai fazer, e aí tu tem um sistema hiper complexo com dezenas de coisas para serem carregadas por camadas. Não tem como disponibilizar tudo e carregar tudo, vai ser utilizado muito. Um carregamento incremental é muito interessante. E muitas vezes, dependendo se o projeto é 2D ou 3D, podem ser carregados jogos, sistemas, objetos podem ser carregados com o jogo em andamento, contanto que o player não esteja vendo aquela tela ou não esteja usando aquele tipo de objeto. Só que isso é uma questão muito arquitetural e design, se pensar no que se quer carregar. Se vocês quiserem continuar aprendendo sobre arquitetura de software, continuar mergulhando, eu tenho outros vídeos aqui que eu publiquei com bastante conteúdo sobre esses conceitos e esses aprendizados. Eu vou deixar aqui na tela outros cards mostrando alguns outros vídeos que eu fiz sobre arquitetura. Um abraço e até a próxima.